Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. É com imensa alegria que estamos, né, iniciando a Semana do Farmacêutico, né, com essa pessoa extraordinária que é o Wallace Botassin. Obrigada. E nós vamos começar, então, com a nossa presidente, Giovana Ranquetá, dando uma palavrinha para vocês. Boa tarde a todos. Declaro, então, oficialmente aberta a 13ª Semana do Farmacêutico. Cumprimento a todos que nos acompanham, as diretoras do CRF-RS aqui presentes, conselheiros, farmacêuticos, palestrantes, estudantes e funcionários do Conselho que nos acompanham também. É com imensa satisfação que damos início a mais uma edição desse evento tão significativo para a nossa profissão. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o meu profundo agradecimento a todos os que se inscreveram e que estão aqui hoje, demonstrando seu compromisso com a educação contínua e a excelência na prática farmacêutica, e nos honrando com a sua audiência. Neste ano, mais do que nunca, é crucial reconhecer a importância da atualização constante nas diversas áreas da farmácia. Passamos por momentos difíceis e incomuns. Testemunhamos não só transformações nas vidas de quem vive uma tragédia, mas também em avanços rápidos e igualmente transformadores nas tecnologias de saúde, regulação e, é claro, nas demandas e expectativas da nossa comunidade. A Semana do Farmacêutico é uma oportunidade única para explorarmos essas mudanças e nos prepararmos para novos desafios futuros. Para essa semana, oferecemos uma programação diversificada, elaborada com muito cuidado para abranger uma variedade de temas relevantes, assegurando que cada participante possa enriquecer seu conhecimento e habilidades. Serão apresentadas profissionais reconhecidos que farão apresentações nas suas respectivas áreas, garantindo insights valiosos e perspectivas atualizadas sobre as tendências e melhores práticas da farmácia moderna. Além de focarmos em inovações científicas e tecnológicas, também dedicaremos atenção especial à ética profissional, à responsabilidade social e ao papel crucial do farmacêutico como agente de saúde pública. Estes são os pilares essenciais para fortalecer a nossa profissão e nossa contribuição para a sociedade gaúcha e brasileira. Então, hoje, com os temas inteligência artificial, dou as boas-vindas ao Wallace Botassin, que está aqui conosco, também as outras palestras que vão vir na sequência, o levantamento de dados na calamidade que assolou o nosso estado, com Giovana, e gestão de empresas com as farmacêuticas Cíntia e Bruna, que vem com o Instituto Bula. E também ao longo dessa semana, com mais temas, convido todos a participarem, compartilharem suas experiências e aproveitarem ao máximo as oportunidades de aprendizado e network que este evento pode proporcionar. Que possamos sair daqui não apenas mais informados, mas também mais inspirados e conectados em nossa missão de promover bem-estar e saúde. Agradeço novamente a presença e desejo a todos nós uma semana de aprendizado enriquecedor e troca de experiência relevante. Que a 13ª Semana do Farmacêutico seja um marco em nossas trajetórias profissionais. Agora, neste momento, então, eu passo a palavra para a diretora secretária Elisângela, do Conselho Regional de Farmácia. Minha diretora, está com a palavra. Um pouquinho para vocês. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Felicidade é o sentimento que sinto ao ver todos os colegas profissionais e de outras áreas aqui, presentes, buscando conhecimento e novas possibilidades de crescer em suas carreiras. Espero que todos aproveitem o máximo cada momento. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, Elis. Então, bem-vindo, Alice. Muito orgulhosa de estar aqui contigo. Bem-vindo a todos. Tem uma ótima palestra. Agora eu passo a palavra para a nossa mediadora, Cristine Reis. Aproveitem, pessoal. Então, pessoal, vamos começar, então, os trabalhos dessa nossa Semana do Farmacêutico, né, em alusão ao nosso
Dia, né, Internacional do Farmacêutico, dia 25, e eu espero que todos vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade que teremos não só, né, hoje, mas durante toda a semana. Eu gostaria de deixar aqui alguns recadinhos importantes antes do início, tá? Eu solicito que todos os participantes, tá, coloquem a palavra presente e o nome, tá? Para que a gente depois possa emitir certificados e também a questão do sorteio que teremos no final de cada palestra de cursos, tá? Que o ICTQ está proporcionando. Inclusive, esses recados nós vamos deixar fixado, tá? Ali se alguém tiver alguma dúvida, ali no nosso chat. Pedimos também que vocês fiquem com os microfones no mudo para evitar ruídos durante a apresentação. Anotem as suas perguntas, porque a gente vai abrir para tirar dúvidas no final da palestra, tá? E aí a gente vai seguir a ordem de quem se manifestar. É importante salientar que a gente vai continuar com a mesma sala aberta para as demais palestras que ocorrerão após, e nós teremos um breve intervalo, então, entre 6h30 e 7 horas, que é o horário da próxima, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, com muita honra, muito orgulho, o nosso palestrante, o Wallace Entringer. Bota assim, tá certo, né, Wallace? Então, ele é um farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, com experiência internacional na Universidade de Missouri, em Minnesota, nos Estados Unidos, analista e desenvolvedor de sistemas pela PUC do Paraná, mestre em ciências farmacêuticas com ênfase em farmácia clínica pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em assistência farmacêutica, também na Universidade do Paraná. Membro do Grupo de Trabalho de Educação Permanente da Comissão Científica Permanente do CFF, professor em cursos de pós-graduação, autor de livros acadêmicos e empreendedor nas áreas de educação em farmácia clínica e tecnologia da informação aplicada à saúde. Seja muito bem-vindo, estás com a palavra. Boa tarde, né, pessoal? Primeiro, é um prazer estar aqui, né, na 13ª semana do farmacêutico, né? Eu tenho certeza que vai ser uma semana aí cheia de coisas muito legais, muito interessantes para a gente aprender, se atualizar. Agradeço, né, ao CRF do Rio Grande do Sul, a toda a diretoria, a doutora Giovana, extensiva toda a diretoria do Conselho, pelo convite de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, né, bem importante, que está na boca de todo mundo, vamos colocar, né, que é a inteligência artificial. O que é isso? Para onde que a gente vai? Meu emprego está em risco? O que está acontecendo? Bom, a inteligência artificial, pessoal, ela é uma tecnologia, né, que está revolucionando aí diversos campos de trabalho, né? A farmácia é um desses campos de trabalho e a gente tem muita coisa para extrair dela, né? Ela é uma metodologia. Porém, ela não está perdida sozinha dentro desse contexto, né? A inteligência artificial, ela fica dentro de um contexto maior quando a gente fala de farmácia, de medicina, das profissões da saúde, que é o que a gente chama de saúde digital, né? A saúde digital, a saúde provida por meio do uso, né, das tecnologias de informação e comunicação. Seja um telefone, seja um computador, seja um aplicativo, seja um software. E a gente tem visto, historicamente, como a tecnologia tem ajudado a gente nesse processo, né? Se a gente pegar, por exemplo, há pouco tempo atrás, os pacientes que tinham diabetes, né, em 1921, né, 1921, tem o quê? Pouco mais de 100 anos, pouca coisa mais de 100 anos, 102, 103 anos, foi descoberta a insulina, né? A partir daí, as pessoas deixavam de morrer por conta da falta de insulina, né? Até então, talvez os nossos bisavós, né, muito provavelmente, se tivessem tido diabetes tipo 1, eles teriam provavelmente morrido.
e você provavelmente não estaria aqui, porque era uma doença terminal. Então, quando vem uma tecnologia, ela tem a capacidade de ser tão disruptiva que tira, por exemplo, né, ali uma doença terminal e deixa ela como se fosse uma doença, né, ou ainda é uma doença que merece cuidados, mas que não afeta, por exemplo, a expectativa de vida de um paciente bem tratado. E dentro desse contexto vem essa tecnologia de desenvolvimento do medicamento, mas recentemente a gente já tem novas tecnologias, por exemplo, a bomba de infusão de insulina, né? Os aplicativos, né? Por exemplo, eu vou citar o nome de um, porque a gente só tem esse no mercado, o Freestyle. Tem recentemente um que foi aprovado, mas eu ainda não vi ele sendo comercializado. Mas é uma bolinha que a gente cola aqui e a gente consegue ler, por exemplo, a glicemia sem ficar furando o dedo, né? Tudo isso são tecnologias da saúde digital chegando, né, para ajudar a gente na prática clínica, para ajudar o paciente lá na ponta. E eu sou fascinado com isso, né? Meu ramo principal aí sempre foi a farmácia, né? E dentro da farmácia, a farmácia clínica. Mas desde que eu era bem jovenzinho, meu pai me deu um computador e eu era aquele nerd de computador. E quando foi para decidir a profissão, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, será que eu faço ciência da computação? Será que eu faço farmácia? Bem parecida, né? Será que eu faço medicina? O que que eu faço? Será que eu faço odonto? Odonto também era uma profissão que eu sempre pensei, talvez eu faça. Só que aí me falaram assim, olha, ciência da computação tem muito cálculo, tem muita matemática, tem muita coisa. Aí eu falei, Deus me livre, acho que eu não vou dar conta disso, porque eu detestava matemática, odiava, só gostava de química, de física. Eu não sei se foi um erro, se foi uma coisa do destino, mas, né, eu decidi não fazer ciência da computação e para a área da saúde, que eu gostava bastante da questão da química, né, da biologia, e dentro dali a farmácia era a que mais tinha essas duas coisas, e eu fui para a farmácia. E eu agradeço a Deus, porque dentro né, depois dos anos passaram, né, eu aprendi muito sobre farmácia, farmácia clínica especialmente, né, meu mestrado foi nisso, e dentro desse percurso eu nunca deixei a parte, né, da computação de lado. Tanto é que eu voltei para a faculdade, eu fiz uma segunda faculdade, né, eu também sou programador, tenho ali, né, 2 diplomas de graduação, e foi muito bom fazer isso depois da farmácia, porque quando a gente está lá aprendendo programação, a gente não sabe o porquê das coisas. Eu faço uma comparação meio assim, olha, quem, quem o programador é meio um pedreiro, assim, sabe? Ele vai construir o prédio, ele vai seguir o que está ali, né? O arquiteto vai desenhar, o engenheiro vai projetar, mas quem vai levantar é o programador, mas muitas vezes ele não sabe o porquê, ele só levanta lá do jeito que tem que ser, está especificado na regra. E ser farmacêutico me deu a oportunidade de ver por outro lado, tipo, o que eu preciso? O que que é necessário para o meu paciente, né? O que que é importante que meu paciente tenha, né? E outra coisa que me chamou muita atenção é que na faculdade lá de TI, né, os professores falam, vamos fazer agora um aplicativo para vocês aprenderem, vamos fazer um aplicativo para ajudar os pacientes a lembrar dos medicamentos que eles têm que tomar. E aquele bando de alunos, né, com todo respeito, que eu era um desses bandos de alunos, sentava, né, ali, passava o semestre construindo o aplicativo para lembrar os pacientes né, sabe, né, dos medicamentos. Esses aplicativos ficaram interessantes, tanto é que muitos deles vão parar onde? Na loja da Apple, na loja do Android, e várias pessoas baixam, usam. E sem que tenha um único profissional de saúde envolvido nesse processo. Isso tudo faz parte da cabeça das pessoas lá, dos programadores que estão aprendendo, né, na faculdade, nada impede eles de fazerem isso. E como eu era farmacêutico, eu comecei a olhar isso de outro jeito. Falei, meu Deus, mas isso aqui não pode ser verdade. Essas coisas não podem estar acontecendo. Né? Pode estar parando um aplicativo lá na loja da Apple sem um rigor. E não tem um rigor. O rigor que eles olham é o aplicativo está funcionando. Se sim, pode ser publicado. Então, hoje a gente tem diversos aplicativos, diversas coisas
né, diversos softwares aí que são feitos por pessoas que não têm nada a ver com a área da saúde e que estão sendo usados por pacientes, né? Isso é tão grave, gente, que uma percepção pessoal ao longo da... Eu entrei, né, na faculdade, reentrei de novo, né, há algum tempo já, mas recentemente, muito felizmente, o FDA, a Anvisa e a União Europeia começaram a perceber isso também, que não estava muito certo essa coisa. Né? O FDA, especialmente, ele lançou algumas regras, né, que eles chamam, para nortear, para orientar e para dizer o que pode e o que não pode ser feito em relação a isso, né? Porque se eu tenho um aplicativo, por exemplo, na área da saúde, que fala assim, olha, se você usar esse aplicativo, você vai ter o controle do zumbido dos seus ouvidos, ou você vai ter o controle da sua hipertensão. Você está fazendo uma afirmação muito importante, né? Muito séria, que pode pôr, né, a vida de uma pessoa em risco. Portanto, essas organizações, o FDA, começou, a União Europeia, são os líderes nesse aspecto, começaram a falar, olha, dependendo do que você prometer, você vai ter que provar que isso funciona. E como que se prova? Ensaios clínicos, controlados, randomizados, igual se fosse um medicamento mesmo. E daí a gente começa com um novo paradigma, né? Um novo paradigma onde a gente tem que começar a incluir ali, né, os farmacêuticos, os profissionais de saúde dentro do escopo da criação dos aplicativos, do escopo da criação das inteligências artificiais. Então, por isso que a inteligência artificial, ela não é uma coisa separada, ela está dentro do que a gente chama de saúde digital, que é algo mais regulado, mais correto e espera-se que mais seguro do que simplesmente pegar um aplicativo qualquer e utilizar. Então, por isso que a minha palestra ela vai falar da inteligência artificial, mas dentro do contexto da saúde digital, como que nós, farmacêuticos, vamos ter essa interação, como nós vamos ter esse trabalho, né? Essa nova área de trabalho que acabou de ser aberta, né, por uma resolução recente do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução número 10 de 2024, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, tá? Então, deixa eu passar aqui, muito bem. Aqui é só me apresentando, mas a doutora Cristine fez isso já, então não vou ficar, né, aqui remoendo, mas sou farmacêutico e também sou programador, basicamente, é o que importa aqui. E não tenho conflitos de interesse, né, segundo a resolução 658 de 2018 do Conselho Federal de Farmácia, não estou ganhando nada com essa apresentação, não represento nenhuma empresa, então, não tenho nenhum conflito a declarar, tá bom? Então, a inteligência artificial, pessoal, ela aparentemente, né, 2022 foi um ano bem, assim, atípico, né? A gente dormiu em janeiro, eu lembro que eu estava viajando, acordou, assim, com o lançamento do ChatGPT, e metade do mundo que conhece o ChatGPT falou, estou desempregado, a outra metade foi né, descobrindo aos poucos, falou, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar, né? Amanhã já acabou o emprego de todo mundo. Só que a inteligência artificial, ela não nasceu em 2022, ela ficou muito famosa em 2022 por conta do ChatGPT, né? Que acho que todo mundo aqui já ouviu falar do ChatGPT, por conta que ele gera uma conversa muito, muito boa, né? Agora ela está ficando ainda melhor. Você pergunta os assuntos diversos, você pede ajuda com e-mail, você pede ajuda com trabalho, ele está ali te ajudando, fazendo um secretariado, eu digo, né? A minha secretária, né? Ajudando ali com as coisas. Mas a inteligência artificial em si, ela é uma tecnologia que existe, ó, há muito tempo. O pai, um dos pais, né? Talvez o pai principal da inteligência artificial, né, que a gente conhece, é nada mais, nada menos que o Alan Turing. Vocês já devem ter ouvido falar dele, que tem um filme sobre ele,
Agora me falhou a memória, esqueci o nome do filme, mas é um filme que trata sobre o Alan Turing. Ele tem que decifrar os códigos dos nazistas, da comunicação dos nazistas na guerra, e ele conta toda a história, né, desse processo. E o que vai acontecer? O Alan Turing, né, ele se torna aí o pai, né, dessa inteligência artificial. Acontece que durante muito tempo, e até muitos anos mesmo, apesar da gente conhecer os algoritmos, apesar da gente conhecer a inteligência artificial, ela não era muito poderosa. Por quê? Porque faltava algumas pecinhas para a engrenagem funcionar, sabe? Apesar do Alan Turing lá na Segunda Guerra estar tentando usar a inteligência artificial para descobrir coisas, né? Só recentemente que a gente chegou num patamar onde a gente consegue realmente extrair coisas poderosas dessa inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nada mais, nada menos é do que a gente pegar e fazer uma simulação de uma inteligência humana. Claro que não é uma inteligência humana propriamente dita para quem conhece, tá? E essa inteligência vai pensar aqui como os humanos, vai imitar as suas ações, tá? Então, isso é algo bem interessante para a gente pensar aí. Só que aí, como eu falei lá antigamente, a gente não tinha uma grande capacidade para usar esses algoritmos, apesar de que a gente conhecia os algoritmos. Por quê? Porque para a gente desenvolver o que a gente chama de inteligência artificial, que é o que a gente tem hoje, a gente precisava de uma coisa muito importante, que são os dados, tá? Até pouco tempo atrás, todos os dados que a gente tinha, a gente tem até hoje, muitos dados, eram em quê? Eram em papel. E como que a gente vai fazer uma inteligência artificial que lê papel? Não tem, até que tem, mas assim, hoje, mas antigamente, não tem jeito, o que está no papel está presa, a informação está presa ali. Então, a gente não tinha essa grande quantidade de dados aqui que a inteligência artificial precisava para aprender. Isso só começou a ser possível a partir da internet. Então, quem nasceu ali da década de 90, né, para frente, começa a ver esse surgimento da internet, né? Eu, por exemplo, vivi essa transição. Millennium viveu essa transição da era pré-internet, pós-internet, e todos esses dados, né? O que a OpenAI fez? Ela pegou, né? Até existem críticas em relação a isso, mas pegou tudo que tinha na internet, mapeou tudo, salvou, e esses dados foram usados para a gente treinar esses algoritmos. E aí a gente consegue também algoritmos mais rápidos hoje e inteligentes, que conseguem calcular, por exemplo, relações entre palavras, entre números, entre dados, relações que a estatística que a gente tem normal hoje em dia não consegue fazer. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um teste de T-Student, eu tenho um teste de ANOVA, aqueles testes estatísticos que alguma vez na vida você deve ter ouvido falar. Eles são muito bons, mas eles não são tão poderosos comparados à inteligência artificial. Porque aqui a inteligência artificial, ela vai imitando o que os neurônios do nosso cérebro vai fazendo. Uma coisa muito inteligente, quem bolou a inteligência artificial, né? Historicamente foram muitos nomes, então é bem complicado citar todos, né? Mas, além disso, esses algoritmos, né, que meio que vão se assimilando ao neurônio humano, né? Eles vão ficando mais rápidos e mais inteligentes por conta do desenvolvimento do poder computacional. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente tinha computador para ligar, e ligar um Word era o que? Nossa, que difícil que era. Né, para tirar uma foto, era uma foto assim, passava num pendrive e era difícil. Hoje é tudo rápido, você tira foto no computador, já está, ou no telefone, já foi para o computador e não sei o quê. Toda essa capacidade a gente precisava e a gente não tinha. E hoje a gente tem. E poder computacional, né? Isso aqui vem principalmente a questão dos chips. Hoje a gente tem chips, né? Que são muito, muito, muito poderosos. Tanto é que é esperado que a próxima guerra mundial, a terceira guerra mundial, tenha a ver justamente com a questão do poder computacional. Se vocês acompanharem ali, por exemplo, a guerra
né, a guerra aqui, né, nos bastidores ali sobre Taiwan, porque hoje todos os chip do seu telefone, do seu tudo que você está vendo está passando por um chip que foi produzido em Taiwan, porque só eles sabem, só eles têm essa capacidade. A China fala que Taiwan é deles, os Estados Unidos não aceita, e dali vai vir um conflito muito grande, porque quem deter essa capacidade vai deter algoritmos de inteligência artificial poderosíssimos para os próximos anos, né? Então, isso aí é super importante a gente saber. Então, a inteligência artificial é como se fosse um grande cérebro ali para máquinas. Mas em vez da gente pensar que é um cérebro feito de célula, né, é feito de código. Então, cada código é como se fosse um neurônio ali. Essa é uma parte muito legal para quem é da farmácia, né? Ficar pensando. Então, a gente cria vários neurônios, milhões, bilhões de neurônios feitos de código. E eles vão interagindo e ao invés, né, antigamente, como que eu ia fazer um programa de computador? Eu dizia para o computador exatamente o que eu queria. Eu quero que seja feito assim, eu quero que tenha essa cor, eu dava as instruções. Agora não funciona assim. A inteligência artificial, ela consegue aprender com o que eu forneço. Então, por exemplo, o ChatGPT, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, pegou todo o conhecimento que tinha na internet, tudo, botou lá, falou assim, ó, aprende aí, né, estuda isso aí e aprende. E o modelo deles foi, estudou tudo e aprendeu. E lembra daqueles modelos estatísticos que eu falei que não funcionam para grandes coisas, grandes dados? Aqui é um exemplo. Que, né, os modelos de inteligência artificial conseguem, por exemplo, pegar uma palavra e ver quais são as palavras que estão próximas daquela palavra em um determinado contexto. Então, por exemplo, se eu falo, sei lá, paracetamol, né? É uma coisa. Se eu falo paracetamol e evento adverso, ali é outro contexto de falar de paracetamol, desenvolvimento na indústria, é outra coisa. E ela consegue separando isso e fazendo contextos e gerando uma probabilidade da palavra mais provável que vai acontecer na próxima palavra. Por isso que ele gera um texto. Então, se eu gero uma pergunta para o ChatGPT, o que ele faz? Ele pega estatisticamente e vai falando, eu acho que a próxima palavra é essa, a próxima é essa, a próxima é essa. E a gente ficou surpreso. Tem até um documentário na Netflix agora do próprio Bill Gates falando, deem uma olhada, saiu recentemente na Netflix, dele falando assim, nossa, nem a gente sabia que a inteligência artificial faria isso. A gente falou, não, é provável que ela faça alguma coisa boa nisso, mas, meu, a gente se surpreendeu, ela foi muito bem, né, nas estatísticas. Então, a gente conseguiu dominar isso e agora está melhorando esse processo, né? Então, a inteligência artificial, apesar do ChatGPT ter nascido ali em 2022, como eu falei, né? Nascido não, divulgado, né? Ela já está presente na nossa vida há muito tempo. Quando a gente pega, por exemplo, recentemente eu falei assim, vou nadar, né? Preciso perder um pouquinho de peso, vou nadar, vou procurar vídeos, aí entrei na natação, aí eu descobri que eu achei que eu nadava, né? Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, né? Estou passando a maior vergonha da minha vida aqui, preciso melhorar. Vou lá no YouTube, né? Digitei alguma coisa lá de natação, o meu YouTube virou só natação. Então, se vocês olharem aqui, ó, é natação para todo lado, é braçada de crawl, como que faz, né? Como que mergulha, como que inala, como que, né, expira e tudo. Falei, gente, como que ele sabe que eu quero ver tudo isso? Inteligência artificial. Isso já estava há muito tempo, né? Quando você está no algoritmo do TikTok, vai passando, meu Deus, que coisa legal, que coisa legal. A inteligência artificial, ela consegue mapear você de uma forma muito poderosa. Para vocês terem ideia, antes mesmo do ChatGPT sair, é um estudo há muito tempo que o Facebook, com 12 likes, né, curtidas que você dava em 12 posts aleatórios que você goste ou você acha interessante, com 12 curtidas, ele conseguia já dizer se você tinha depressão, tá? Ou não. Olha que coisa bizarra, né? Então, isso foi usado, por exemplo, em campanhas políticas, né? Se vocês forem ver
teve um caso da Cambridge Analytica, né? E hoje a gente vê o impacto disso. Procurem o caso da Cambridge Analytica, depois estudem. Por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia foi muito manipulada em relação a isso. A vitória do Trump nas eleições foi muito manipulada, e até aqui no Brasil, em certos cenários, né? Mas eu não vou entrar no contexto político para não. Enfim, a gente sabe, mas temos essa influência muito grande dos algoritmos. E isso estão presentes em todo canto, na Alexa, no seu telefone, no computador. Hoje a gente já está no mundo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é só a inteligência artificial generativa, que é aquela que a gente conversa com o GPT e ele gera textos, mas é também inteligências artificiais que recomendam coisas para você, que separam coisas para você assistir, que, né, você está falando, eu quero uma viagem para Disney, começa a aparecer propaganda de viagem para Disney para você. Tudo isso é inteligência artificial que você está há muito tempo já lidando, só que essas empresas ficaram sempre para trás, escondendo isso de todo mundo, né? E aí, dentro do contexto da saúde digital, pessoal, lembrando, a saúde digital é o quê? O campo do conhecimento em que a gente vai associar a prática, né, ali da saúde com o uso da tecnologia da informação e comunicação, tá? Seja para pesquisa, seja para o desenvolvimento, seja para inovação, seja para o uso adequado, sustentável dessas tecnologias digitais na área da saúde, seja para análise de dados, por exemplo, eu trabalho com análise de dados clínicos, né? Então, é bem importante esse contexto. Então, a inteligência artificial está dentro disso aí. E aí, a saúde digital, gente, ela vai ter dois grandes grupos de coisa. Aliás, um grande grupo de, de coisa, tá? Que é o quê? São produtos e serviços da saúde digital, tá? Esses produtos e serviços, eles vão estar aí disponíveis de diversas formas, diversas facetas, e vão estar, e já estão chegando com tudo, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Existe aqui, gente, produtos que a gente chama, que são produtos da saúde digital ou serviços, eles vão envolver alguns componentes que a gente também pode trabalhar. Os softwares, software é tudo, eu gosto de ensinar assim, ó, software é o que você está vendo agora na telinha ali do seu celular, do computador, é isso que você está me vendo agora através de um software. O software trava, sabe o Windows quando dava tela azul, você desesperava, o software trava, o software é aquele que você xinga quando trava, tá? E o hardware é aquele que você bate quando que ele para de funcionar. Então, se o computador parou de funcionar, você vai lá, funciona, esse negócio parou. Então, o hardware é o quê? É o que é o duro, é hardware, né? É tudo que é duro, é uma pecinha que você pega na mão. Então, o seu computador, fisicamente, ele é um hardware, mas ele vai, ali dentro, ele tem o software. Você vai ver as coisas, vai fazer as coisas. Então, um computador sem um software, ele não vai ligar, ele não vai funcionar direito, tá? E usando essas duas tecnologias aqui, a gente pode gerar produtos e serviços, tá? Produtos e serviços da saúde digital. Por exemplo, softwares, aplicativos, né, que ajudam a controlar doenças, ajudam a tratar pacientes, a monitorar, né, ali em condições clínicas. Hardwares, relógios, já viram os relógios da Apple, por exemplo, os digitais? Mede frequência cardíaca, é um relógio, eu consigo pegar, um hardware frequência cardíaca, eles estão autorizados agora até a fazer eletrocardiograma. No último lançamento desse mês da Apple, por exemplo, eles lançaram o fone, né, da Apple, e ele está homologado pelo FDA para servir como um dispositivo de audição. Ou seja, as pessoas podem usar ele para ouvir melhor. Para as pessoas que têm problema de audição, tem que usar aquele aparelhinho atrás do ouvido. Agora podem usar só o aparelhinho da Apple, o fone de ouvido da Apple, porque está homologado. Isso é o quê? Um software usado como dispositivo médico. E, para isso, a gente chega no contexto.
Opa. Alguém me mutou aqui, para todo mundo. Agora, eu ia dizer, agora deu certo. Aí eu demorei para conseguir voltar. Mas os SAMDs, tá? Os SAMDs, eles são o quê? Softwares as a Medical Device. É uma sigla em inglês, mas no português a gente usa software como dispositivo médico. Que é o quê? Todo software, todo dispositivo que é usado na área da saúde. E ali dentro a gente já tem os medicamentos digitais. Ah, mas é remédio? Não, é medicamento digital. Por quê? Porque eles têm que ter comprovação científica. Remédio não precisa de comprovação. Ah, eu tomo um chazinho para mim é um remédio, né? É diferente de você falar, eu tomo uma, né, para dormir aqui eu tomo um Rivotril, né? Então, um Rivotril ele tem que ter comprovação. Então, por isso que o termo é medicamento mesmo, tá? Todos esses serviços e produtos da saúde digital, pessoal, eles podem ser utilizados, eles vão ser utilizados aqui, aliás, criados, né, com diferentes tecnologias. A inteligência artificial é uma dessas tecnologias, mas a gente tem várias que o farmacêutico vai precisar ir dominando. Por exemplo, o uso de robôs. Hoje, em grandes hospitais, a gente já tem robôs que entregam e fazem a dispensação ali, a dispensação não, errado, a distribuição dos medicamentos dentro do hospital, tá? Então, por exemplo, o Albert Einstein, ele já tem robôs, né, a equipe de farmácia já prepara os lotes, e esses robôs vão levando os medicamentos para as farmácias satélites, vão fazendo essa distribuição dentro do sistema. Então, né? Então, entra além disso. E essas tecnologias, elas podem se associar, por exemplo, robôs com inteligência artificial. Além disso, realidade aumentada, aplicativo, dispositivo vestível, por exemplo, ali eu vou ter um, um relógio, uma bomba de insulina, né? Ali um aparelhinho que eu colo aqui, ele tem uma cânula e ele vai medir minha glicemia, então eu consigo pegar com o telefone e vendo a minha glicemia ao longo do dia. Então são dispositivos que eu visto como se fosse uma roupa, são vestíveis, tá? Vou ter os prontuários eletrônicos, vou ter um contexto de que a gente chama de Big Data, que são uma quantidade imensa de dados que a gente precisa de muito poder de processamento para a gente entender esses dados. A gente tem a blockchain, né, que é usar. Hoje a gente usa blockchain até no Ministério da Saúde, tem coisas que usam-se blockchain dentro da assistência farmacêutica. Tem a ciência de dados, que é basicamente o que eu trabalho, né? Eu trabalho bastante com ciência de dados aliado à inteligência artificial, né? Que é o quê? A gente estudar os dados, né? Inclusive mistura Big Data, vai misturando tudo aqui, mistura prontuário, eu saber o que está acontecendo com os dados ali, tá? Chatbots entra, por exemplo, o ChatGPT que a gente conversa, impressão 3D, então, por exemplo, hoje, se um médico quer treinar uma cirurgia, ele pode fazer impressão 3D ali de como está o osso de um paciente, né? Ele faz né, a ressonância, da ressonância já imprime em 3D, ele já vê como que está a coisa, antes de abrir o paciente. Então, é bem interessante. Dá para a gente ter ingeríveis, que são cápsulas, que tem ali dentro alguma tecnologia que a gente vai, né, ingerir, e ali dentro vai, sei lá, ter um balão gástrico, vai tirar foto, né, é uma câmera que você vai ingerir, enfim. Tem jogos, games, então, eu conheço, por exemplo, empresas que estão trabalhando com jogos e games dentro da saúde digital para treinar farmacêuticos, enfermeiros, médicos, toda a equipe em como lavar as mãos, em como evitar contágio de cepas multiresistentes dentro de hospital. Então, as pessoas vestem, né, ali um óculos de realidade virtual e jogam, né, dentro do jogo, elas vão aprendendo como não fazer uma contaminação dentro de hospital. Realidade virtual, que entra isso também, né? Bases de dados muito grandes, tem uma empresa no Rio Grande do Sul muito famosa nisso, tá? Do Eugênio Muniz, que inclusive é uma referência nacional nisso, e a saúde móvel, que está ali no telefone, né? Telefarmácia, várias coisas importantes. Então, a saúde digital usa disso tudo, inclusive da inteligência artificial.
tá? E isso traz diversas oportunidades de impacto para a gente na farmácia. Não é uma coisa assim que, nossa, vai acontecer, já está acontecendo. É uma nova área de atuação, né, para o farmacêutico. Então, muitas pessoas estão, assim, faculdade de farmácia está, né, saindo, né, todo canto tem uma. Onde que essas pessoas vão parar? É tudo na farmácia? Não, a gente precisa diversificar isso, né? Então, é uma nova área de atuação e uma área muito promissora, com poucas pessoas, e por isso tem grande empregabilidade hoje, muito mesmo. Além disso, o farmacêutico aqui, ele vai garantir esse espaço como o centro do desenvolvimento desses medicamentos digitais, já que é natural, a gente já desenvolve os outros medicamentos, então nós temos que ser o centro de desenvolvimento dos medicamentos digitais também. É uma oportunidade de empreendedorismo, então hoje a gente pode lançar o nosso próprio medicamento digital, seguindo as regras, né? Fazendo tudo bonitinho. E a gente gera opções terapêuticas para diversas doenças ali, coisas que antes a gente não ia ter, tá? Eu publiquei no início desse ano um artigo falando justamente sobre essa mudança, essa preparação dos nossos farmacêuticos para saúde digital, para a era digital. Ele foi publicado num dos maiores revistas que a gente tem da área da farmácia, né, da educação farmacêutica, que é o American Journal of Pharmaceutical Education, tá? O jornal né, ali que é um dos mais importantes da área. Então, a gente fez uma comparação, comparando o currículo dos farmacêuticos lá nos Estados Unidos com o currículo dos farmacêuticos aqui no Brasil. E adivinha, né? Os Estados Unidos está muito à frente. Então, lá ele já tem várias disciplinas de saúde digital no currículo, e aqui são pouquíssimas faculdades que oferecem. Então, a gente está tendo que correr atrás para não ficar para trás, né? Porque quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Nessa questão. Inclusive, uma das faculdades que tem uma maior quantidade de disciplinas ali voltadas para a saúde digital que a gente tem é no Rio Grande do Sul, inclusive, né? Esse estudo aqui mostra, se eu não estou falhando a memória, não quero, né, falhar a memória, mas como é uma coisa positiva, espero que seja correta, mas acho que é a Cruzeiro do Sul ou a Caxias do Sul, alguma coisa assim. Tem alguma universidade aí, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul. Essa universidade é uma das que mais tem no Brasil, tá? Então, a gente conseguiu ver isso pelo estudo e foi um estudo publicado com um fator, assim, com um impacto muito grande. Então, a gente precisa começar a melhorar a nossa formação na questão da saúde digital, sim, tá? Para aproveitar esse novo paradigma. O que a gente tinha de paradigma era o quê? Os métodos tradicionais de fazer medicamentos. O método químico, o físico, o biológico. Então, por exemplo, eu vou sintetizar uma molécula aqui, vou fazer um dipirona, vou fazer uma semaglutida, todo mundo está falando do Ozempic agora, vou fazer. Então, é um método químico ali, que envolve, às vezes, uma questão biológica, eu vou fazer ali uma alteração, DNA recombinante, fazer uma bactéria ali produzir o medicamento. Tem a questão física, radioisótopos, medicamentos para quimioterapia, para radioterapia, enfim. Mas hoje a gente tem também a questão dos digitais. Os digitais, eles entram como mais uma metodologia de fabricação de medicamentos, tá, gente? É só mais uma metodologia de fabricação que a gente tem que começar a dominar, tá? E aí, vocês estão falando assim, nossa, mas o professor Wallace está falando de uma coisa do futuro. Gente, não, isso já está acontecendo. Esses aplicativos que eu vou mostrar para vocês já são considerados medicamentos digitais, já são considerados terapêuticos digitais e já estão aprovados pelo FDA, tá? Ou pela União Europeia, ou pela Anvisa, para funcionar como medicamentos digitais, tá? Como softwares, como os dispositivos ali, como dispositivos médicos, tá? Então, para diabetes, diabetes nós temos esses aí que já estão aprovados. Essa lista vai mudando ao longo do tempo, eu nem sempre atualizo ela com muita frequência, mas temos 1, 2, 3, 5, né, já aprovados. Então, se você ir lá na sua loja de aplicativo e baixar esses, vocês vão ver que eles já são considerados terapêuticos digitais.
Ou eles ajudam no controle, ou eles ajudam na cura, ou eles ajudam, né, dependendo da doença, claro, ou, né, associado ao medicamento ou não. Ó, ansiedade e depressão, temos dois, tem o Daylight e tem o Frespira, tá? Eles ajudam aí bastante. Para TDAH, tá? Assunto da moda, nós temos um aplicativo, e olha só que coisa interessante. A gente tem o Endeavor OTC, essa sigla OTC aqui, ela significa over the counter, significa venda livre. Então, qualquer paciente pode ir lá e fazer o download desse aplicativo e começar a se tratar, né, ajudar o TDAH ali, de alguma forma, com esse aqui, que é de venda livre. E a gente tem o Endeavor RX. Esse Endeavor aqui, RX, é uma versão deste aqui, só que ela é uma versão que é apenas por prescrição médica. Olha só que coisa interessante. Então, esse aplicativo aqui só pode ser utilizado com prescrição, né, profissional, seja médica ou, como nós aqui no Brasil, pela resolução, nós podemos prescrever também esses medicamentos digitais, tá? Já vou falar mais sobre isso. Então, a gente já tem hoje medicamentos digitais que são exclusivamente vendidos com prescrição, né? Comercializados com prescrição. Tratamento da dor, tem o Hello Better, tem o Jogo. Tratamento de asma, DPOC, tem o Propeller, né, Health. Tem para hipertensão, tem o Cure App, tem o Dario, tá? Então, gente, está crescendo demais. Esses aplicativos, né, esses medicamentos digitais ali, eles têm que ter sido validados clinicamente, têm que ter passado por estudos, tudo bonitinho. E eles vão incluir ali dentro diversas tecnologias que eu comentei, desde inteligência artificial até lá, sei lá, chatbot, ciência de dados, todas aquelas que eu citei. Eles podem usar diversas receitas ali para fazer esses aplicativos. Mas quando a gente fala de inteligência artificial exclusivamente, a gente vê que após 2017, no FDA, houve um aumento exponencial, né, de inteligência, aqui, ó, 2017 aqui, exponencial, né, de inteligências artificiais aí, aprovadas, né? Até agora, 2024, já são 882 aprovações de 882 inteligências artificiais para serem utilizadas na área da saúde, tá? Temos muitas em radiologia, na saúde cardiovascular, na neurologia, na hematologia, gastro, urologia, anestésio, oftalmo. Então, assim, gente, é questão de tempo para isso aqui virar uma avalanche, tá? Então, tem assim, só nesse ano que nem terminou, já tem 882, isso aqui era em março, tá vendo? Março de 2024, imagina até o final desse ano o que vai acontecer. Então, a gente está vivendo realmente uma avalanche aí que a gente tem que estar preparado, tá? Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando no chat que o pessoal vai selecionando, daqui a pouco a gente vai, eu tenho uns minutinhos e eu posso responder, tá bom? Pessoal, e o farmacêutico nessa história? Bom, nós temos eu falo com muita segurança, tá? Porque eu participei dessa resolução, da escrita dela, né, do trabalho dela, foi um trabalho muito árduo. E para trabalhar nisso, a gente fez o quê? Um mapeamento de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. E eu tenho certeza que essa resolução é uma das melhores da área, é a melhor da área da saúde. Não existe hoje outra profissão da área da saúde, tá, que tenha uma resolução tão completa do que a nossa para a regulamentação do farmacêutico na saúde digital, ou, né, comparando com outras profissões, uma regulamentação dessas outras profissões na saúde digital e inteligência artificial do que a nossa. Tá? A nossa inclusive, está na vanguarda. É o que a gente espera que as outras profissões vão começar a copiar essa resolução em breve, tá? Para vocês terem noção. Então, aqui, ela é a resolução número 10, de 2 de julho de 2024. Eu recomendo que vocês leiam, porque aqui a gente fala muitas coisas. Leiam desde o preâmbulo para entender esse contexto. Leiam tudo o que a gente pode fazer, todas as oportunidades de trabalho que a gente tem aqui na saúde digital, não só na inteligência artificial, tá? E aí,
a gente vai ver que a gente consegue usar isso em vários pontos aqui da assistência farmacêutica, tá? Desde a seleção do medicamento até o uso, né? A avaliação de uso, efeitos adversos, efetividade, segurança, tudo que a gente pode trabalhar enquanto um farmacêutico mesmo, tá? Então, por exemplo, ela vai ajudar desde a programação, a seleção, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação. Essas tecnologias, elas estão inundando todas essas áreas. A área da farmácia clínica, né, que é a gestão clínica do medicamento, que é onde eu trabalho mais, também tem um ponto bem relevante aí. E a gente tem muitos algoritmos já sendo pensados para isso. E no que a inteligência artificial é excepcionalmente boa? Pessoal, a inteligência artificial, ela vai ser muito boa para quê? Para analisar uma quantidade muito grande de dados, tá? Para reconhecer padrões, para fazer tarefas repetitivas, aquilo que a gente detesta fazer todo dia repetitivo, ela faz muito bem, sem se cansar e sem reclamar. Previsões, né? A integração com a linguagem natural. Linguagem natural é isso que eu estou conversando com você, tá? Agora, em português, você está me entendendo. É diferente da linguagem de código, que é aquela que os programadores escrevem cheia de letrinha, que todo mundo fica louco, doido. Então, aquela linguagem de código, linguagem de máquina. Essa aqui é a linguagem natural. E ela se integra muito bem. Ela transforma a linguagem de código em máquina, né, em natural, e a natural em código muito fácil. Ela personaliza, então aqui a gente pode pensar desde personalização de tratamento até personalização de demandas de serviços de saúde. Ela é boa em jogos, inovação, criação, então ela é boa em várias coisas. E quando a gente fala em farmácia, a gente usa principalmente esses 5 pontos aqui, que é a análise de grande quantidade de dados, tá? Reconhecimento de padrões, tarefas repetitivas, previsões e personalização, tá? Então, por exemplo, assim, a análise de grande quantidade de dados. A gente pode tirar informações muito importantes de quê? De prontuários, de prescrição. Imagina um hospital hoje que ele tem ali muitos dados de pacientes, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, dá para fazer uma análise nesses dados. Isso aí vem a análise de dados clínicos, que é justamente o que eu trabalho, né? Análise do perfil de uso do medicamento, farmacovigilância. Hoje tem muitas inteligências artificiais usadas para farmacovigilância. Gente, é o seguinte, né? Quando a gente está lá, por exemplo, faço aqui pego uma interação, eu pego, sei lá, uma reação adversa de um medicamento, eu tenho que fazer uma notificação para a Anvisa, né? Para a vigilância. Você acha que lá do outro lado tem alguém lendo? Não tem. Até porque a Anvisa está com problema de pessoas, né? Acho que fez até um concurso recentemente, ou vai fazer, não sei. E eles não têm como avaliar todas essas notificações. Ou eles criam um sistema que faz avaliações em grande quantidade de dados, ou ninguém fica lá lendo um reporte por um reporte, não tem pessoal para fazer isso. Então, esses algoritmos eles estão começando a ser utilizados para farmacovigilância, para farmacoeconomia, rastreamento, prevenção de pandemia. Se a gente tivesse usado melhor isso daqui a pouco tempo atrás, né, talvez a gente teria um outro desfecho aí nessa questão da pandemia que a gente teve, né? Identificação de grupos de risco, estudos científicos, sistemas de apoio à decisão clínica. Por exemplo, você está preenchendo um prontuário lá e ele já te sugere que, né, que tal prescrever tal coisa, ou pedir tal exame. Então, ele ajuda nesse sistema aí de decisão clínica. Além disso, reconhecimento de padrões. No Rio Grande do Sul, a gente tem um excelente exemplo de uso de inteligência artificial que trabalha com reconhecimento de padrões e que está mudando a farmácia no Brasil todo, que é a No Harm. Não sei se vocês já ouviram falar. A No Harm é uma empresa do Rio Grande do Sul, conduzida pela brilhante Ana Ulbricht, né? E eles começaram a fazer justamente a questão da análise de prescrições, né? Então,
Imagina, ser farmacêutico tem que ficar vendo as pressões todo dia, você cansa. Então, a ideia é, a inteligência artificial está ali para te ajudar, né? Então, está trazendo Eles uma vão estar questão. conosco, Wallace, desculpa te interromper, mas já aproveitando que tu citou eles vão estar conosco na quarta-feira. Ah, que Inclusive, no programa legal! Isso, nós programamos uma mesa redonda, então sintam-se todos convidados lá na Uniriter, dia 25, uma mesa redonda que é com a Ana, e 2, então, cases de sucesso, né, de aplicação em hospital e drogaria do sistema deles. Olha que legal, eu queria ir. Nossa, pela agenda eu não consegui pessoalmente, mas assim, com Não, mas vai vontade. ter transmissão online também, viu? Então, tá bom, excelente. Eles são brilhantes, eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho deles. Então, eles reconhecem esses padrões, eles vão ajudando os farmacêuticos a o quê? Olha, presta atenção, aqui tem um problema, né? Além disso, otimização de dosagem, identificação de efeito adverso, monitoramento, né, de medicamento, do uso, com dose, com tudo, de abuso. Lá nos Estados Unidos, né, eles usam muito esse sistema, porque lá eles têm a crise dos opioides, não sei se vocês já ouviram falar, que está começando a chegar aqui no Brasil, pelos mesmos mecanismos, um desespero. A gente tem que ficar acompanhando. Mas eles conseguem monitorar, por exemplo, o paciente que sai pegando opioide em várias farmácias, em vários locais, pelos sistemas de monitoramento, né? Aqui, novamente, sistemas de apoio à decisão clínica, o No Harm é um sistema de apoio à decisão clínica, né, que ajuda ali a tomar decisões. Tarefas repetitivas, volta aqui novamente a análise de prescrição, análise de feedback de pacientes, checagem de dosagem, checagem de lote, indicadores clínicos, né? Previsões, né? A gente consegue já fazer previsões do que vai acontecer. Então, isso é muito mágico, sabe? Por exemplo, a gente tem algoritmos que conseguem prever aumento de demanda de medicamentos, aumento de demanda de cirurgias. E para não acontecer, por exemplo, claro que a gente está engatinhando ainda nessa fase, mas durante a pandemia, não sei se vocês lembram, mas no meio da pandemia teve falta de medicamento para intubação. Muita gente ficou sem medicamento para intubação. Claro, nenhum farmacêutico foi culpado disso, porque a gente pega dados históricos, né, para prever e para fazer a programação do próximo ano, das compras, e ninguém ia prever que, né, a quantidade de pessoas dessa iria precisar de ser entubada. Mas a inteligência artificial, uma das potencialidades é fazer previsões, né? Com base em coisas que estão acontecendo no mundo, prever risco. Inclusive, tem uma inteligência artificial que se chama Laura, não sei se vocês já ouviram, robô Laura, essa é de Curitiba, daqui onde eu moro. O robô Laura, ele uma inteligência artificial que faz o quê? Previsão de sepse. O dono, né, o criador da robô Laura, né, ele perdeu a filhinha dele por sepse. Ele era programador. E ele desenvolveu o robô Laura, né, a robô Laura, para monitorar, através de dados de prontuário, vários dados no hospital, se uma pessoa está entrando em sepse, né? E aí a equipe pode ir lá e aumentar os cuidados, e, né, ver, porque sepse é uma coisa assim, que minutos, horas fazem muita diferença. Então, se não tem um sistema monitorando, às vezes, quando vai ver que a pessoa está em sepse, ela já está muito avançada e não tem reversão, a pessoa morre, né? Então, detecta com muita velocidade, né? E tem a prevenção proativa em intervenções, né? Exatamente que a gente vai ter ali sempre está um passo à frente do que vai acontecer. Personalização, aqui a gente pensa em saúde personalizada, farmacogenômica, plano de tratamento personalizado, dose personalizada, né, dose para aquele paciente, com base nas características daquele paciente, né? Então, tudo isso a gente consegue com inteligência artificial. A gente tem alguns desafios, viu, pessoal, em relação à inteligência artificial. Hoje ainda os custos são altos, né, e contínuos. Então, toda essa capacidade de processamento, a gente precisa de muito computador. O computador é caro, né, principalmente para fazer a inteligência artificial. Então, hoje a gente depende de alguns modelos grandes, né, que consomem muitos recursos.
E por isso, inclusive, que a gente pode ter uma terceira guerra mundial, não é brincadeira não. Depois vocês procurem aí sobre a questão de Taiwan, né? A questão dos microchips, né? Dos processadores, né? Que estão todos lá e que tem essa, essa briga de braços ainda entre China e Estados Unidos. Além disso, desenvolvimento e treinamento de competências. Hoje, todo mundo, a gente tem que sentar e começar a treinar, se treinar para usar as inteligências artificiais. Então, em 2022, todo mundo estava se perguntando, meu Deus, eu vou perder o meu emprego? Eu não acho que ninguém vai perder o emprego. Mas, com certeza, talvez seja um pouco absurda a minha fala, não. Algumas pessoas talvez vão perder o emprego, sim, dependendo do nível de acomodação do mercado. Mas a inteligência artificial, ela não é inteligente, igual o nome passa a dizer, né? Ela depende de várias coisas, inclusive ela pode dar sugestões erradas. Então, uma das coisas da resolução, por exemplo, é que quem toma a decisão final é o farmacêutico, tá? Por quê? Justamente para garantir que a decisão correta seja tomada. Então, a inteligência artificial funciona como um secretário, uma secretária, né, um assistente. Você quer pedir ajuda? Você pode, mas você tem que avaliar se aquilo ali está sendo correto, porque às vezes ela pode pirar, e essa pira, né, essa pirada que ela dá aí, a gente chama de alucinação. Ela alucina, ela fala umas coisas nada a ver, tá? Então, a gente usa, né, com cautela, como qualquer outra ferramenta. Tá? Então, por isso que eu acredito que, por enquanto, a gente não vai perder o emprego, mas a gente tem que aprender a usar. Tá? Então, tem um problema ali. Além disso, a infraestrutura dessa tecnologia, né, o que, que ela exige. Será que eu consigo só abrir o computador e usar, ou eu tenho que mudar o sistema de um hospital inteiro, uma prefeitura inteira, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A obtenção e integração de dados, isso aqui é muito importante, né? Como a gente está falando de muitos dados, esses dados eles têm que ter um certo padrão, não dá para fazer dados de qualquer forma, né? A gente tem que padronizar para a gente conseguir ler e tirar informações deles depois. E talvez o grande fator aqui é a resistência a mudanças, tá? Os profissionais, eles têm muita resistência a mudanças, a implementação de novos sistemas, isso a gente tem que mudar. A gente tem que, claro, não é sair mudando tudo de um dia para o outro, como se nada fosse acontecer, né, como se fosse um sapato, mas a gente tem que ir se apropriando das novas tecnologias, usando as novas tecnologias ao nosso favor. Caso contrário, é bem provável que a gente vá ficar, sim, para trás, né? E pode ser que a gente perca o nosso emprego, sim, tá? Se a gente não assimilar essas tecnologias. E outra coisa importante é o quê? É a validação clínica. Muitas ferramentas, como o ChatGPT, gente, eles não foram feitos para se usar clinicamente. Eles não foram feitos para que eu vá lá e pergunte sobre um medicamento, sobre o caso clínico de um paciente. Então, ele pode trazer muitas informações erradas. E como que eu garanto que as informações que esse software, essa inteligência artificial está trazendo são corretas, tá? Através de estudos de validação clínica, tá? Esses softwares, eles têm que passar por validação clínica. Um estudo científico tem que ser feito, e só então ele pode ser usado clinicamente. E é por isso que o FDA ele tem aprovado esses algoritmos, ou seja, algoritmos que foram validados clinicamente. Ah, você está falando então que não pode usar o ChatGPT. Pode, mas aí você tem que seguir o que está escrito na resolução. Quando você está usando uma ferramenta que não tem validação, você é 100% responsável por aquilo, tá? Então, você assume. Então, por isso que a decisão nunca pode ser da máquina. Tem que ser sua, essa decisão final, né? Para garantir que não chegue dano até o paciente, tá bom? Então, isso é bem importante ali dentro desse contexto. E o, fez o fechamento aqui, né? A última coisa, né, que a gente tem que discutir é a falta de profissionais, né? Eu já citei como que a gente precisa se adaptar dentro dos próprios cursos de farmácia. Hoje a gente tem que se adaptar em diferentes frentes, né?
ali, mas a gente tem falta de profissionais que saibam fazer isso. E talvez para você que está assistindo, não sei o nosso público, se você é estudante, se você já é empresário, se você é farmacêutico, mas falta, né? Então, se você quiser ir, né? Profissão é uma coisa que a gente tem que estar assim, crescendo a vida toda, né? Aprendendo a vida toda. Se você quiser, esse é um bom caminho. Se você não gostou, mesmo assim, aprenda alguma coisinha de IA, porque você vai precisar, tá? Mas mais importante, talvez, do que saber o que você quer, saber o que você não quer, né? Isso é uma coisa bem importante. Mas se você gostou, é algo importante de você investir, estudar, aprender mais, vai atrás, porque isso vai te ajudar muito profissionalmente. Você pode vai te ajudar desde no dia a dia da sua, né, na sua farmácia, no seu hospital, até você que tem sei lá, um dom para empreender, criar o seu próprio aplicativo, criar o seu medicamento digital. Aqui no Brasil a gente já tem um que é a Sleep Up, não sei se vocês já ouviram falar, ela é para ajudar no sono. A ideia foi tão bacana que o Hospital Albert Einstein está incubando lá no Hospital Albert Einstein. E se vocês verem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Sleep Up, o site deles. Vou compartilhar aqui rapidamente. Só um minutinho. Não é nenhuma propaganda, tá? Como eu falei, não tem nenhum conflito de interesse, nem tenho ligação com eles. Só mostrando, tá? É um medicamento digital, né? Um terapêutico digital que ajuda você a dormir melhor, comprovadamente. Ele tem vários sistemas ali embarcados, etc. Mas o mais interessante é que aqui no final vocês podem ver que tem o quê? Autorizado pela Anvisa e ele tem um registro, tá? Um número de registro que você pode consultar na Anvisa aqui do Brasil. Ele foi o primeiro, né, de terapia digital clinicamente validado e autorizado pela Anvisa aqui no Brasil, né? O Sleep Up, ele ajuda a dormir, né, melhor, né? Então é uma coisa bem interessante aí para a gente pensar como que a gente pode inovar, a gente pode, de fato, avançar nessa área e aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, tá? Ah, não estudei isso na graduação. Ninguém estudou muito isso na graduação. Você tem que procurar por fora, fazer cursos, especializações, workshops, e vai indo, né? É um caminho aí que todos podemos seguir. Pessoal, eu deixo aqui também o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir lá, né, para conversar sobre isso. Eu gosto muito de reunir os farmacêuticos que gostam de falar sobre isso, porque meu trabalho é igual, eu estou catando ali, ó, no meio de muitos os que gostam disso, para a gente formar nosso clubinho, nossa sociedade, nossa, nosso cantinho ali, começar a trabalhar bastante com isso. Então, mandem uma mensagem lá no Instagram, no e-mail que está aparecendo ali. E agora, né, tem ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para eu responder dúvidas que possam ter surgido. Se surgiu alguma dúvida, não sei. Eu vou fazer já a primeira pergunta aqui, Wallace, mas já te agradeço, tá? Foi uma palestra excelente e tenho certeza que todo mundo até ficou impressionado com as possibilidades, porque a gente que não trabalha no dia a dia, né, fica à mercê, assim, de tudo que está acontecendo. Mas, assim, a Muriel Santos, ela comentou o seguinte: a gente vê aqui no Brasil que as pessoas têm uma certa resistência com o que é novo e às vezes até evita. Existiria um caminho simples para tornar a inteligência artificial uma aliada tanto para os farmacêuticos quanto para os pacientes? Vejo que as coisas vêm lá de fora também com um olhar voltado para o país de origem, mas a gente sabe das dificuldades e das diferenças dentro do nosso próprio país. Aí ela deixa outra pergunta: o que poderia ser feito para trazer a IA para a realidade brasileira, respeitando a cultura e a realidade de cada região? Perfeito, Muriel. Duas perguntas muito, muito inteligentes, muito bacanas, assim. Existe um caminho simples? E a resposta é não para qualquer pergunta que tenha a ver com isso, porque, assim,
não é simples a gente adotar uma tecnologia nova, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, provavelmente quem trabalha e tem um colega que é das antigas, que já está assim, ó, pronto para ir para o INSS, se aposentar, que não liga o computador, né? Que lá na farmácia não sabe fazer a dispensação, não sabe colocar o negócio no SNGPC, entendeu? Ou no sistema novo que foi lançado agora há pouco. Então, assim, eu acho que é questão geracional também, né? Tem que dar tempo ao tempo, as coisas têm que ir acontecendo. Mas uma coisa é fato, a gente vai precisar de se adaptar, nem que for minimamente. E ali, a gente pensando assim, como que a gente faz para ser uma inteligência artificial aliada, tanto para farmacêuticos quanto para pacientes, né? Isso vai muito também da concepção, da criação dessas ferramentas e de como elas estão inseridas dentro das coisas que a gente está utilizando, né? Então, por exemplo, no YouTube, o YouTube não pergunta você não precisa saber usar o YouTube, você só pesquisa e ele começa a te recomendar coisas. Né? Então, às vezes, você usa a inteligência artificial sem mesmo notar, sem mesmo perceber. A questão é, quando eu percebo, quando eu noto, o que eu tenho que fazer, né? E aí a pessoa vai ter que se preparar em algum momento, né? Como que eu vou usar? Como que eu uso o ChatGPT, por exemplo, para me auxiliar nas coisas do dia a dia, né? Isso é bem relevante, né? E sim, as inteligências artificiais, elas vêm lá de fora, vêm voltadas lá pelo país de origem, porque todo mundo resolve seus problemas, mas a gente tem, hoje, já, assim, muitos programadores que fazem aqui no Brasil também acontecer as coisas, né? Na própria PUC aqui, recentemente, eu tenho um colega, o Lucas Portilho, né? Que ele desenvolveu uma inteligência artificial totalmente voltada para o nosso cenário. Então, as coisas vão acontecer aqui também. Mas hoje a gente não tem capacidade produtiva no Brasil para fazer algo nem perto do que é o ChatGPT, para vocês terem ideia. Isso abre discussões muito, muito complexas, né? Até assim, de soberania nacional, né? Porque daria uma dissertação, daria uma tese. Isso aqui daria uma tese de doutorado, né? Porque a gente fica refém de uma tecnologia de outro país, né? E sem capacidade de produzir algo parecido. Porque hoje a gente não tem computadores, não tem sistemas para fazer algo nem perto do que é o ChatGPT 4. Aqui no Brasil, a gente não tem campo industrial para fazer isso. Então, assim, é muito complexo essa sua pergunta. Realmente daria uma tese de doutorado. Mas eu acho que a gente vai ter alguns exemplos e adaptações do que já está acontecendo para a nossa realidade, sim, respeitando a nossa cultura e a nossa realidade aqui do Brasil, tá? Eu vou passar para uma próxima colega aqui que fez uma pergunta, mas eu já aviso a todos, pessoal, daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio com o pessoal que está aqui, tá? De cursos de extensão do ICTQ, apoiador da semana. A Andressa, então, né, cumprimentou a todas, ela chama Andressa Blanco, e ela disse assim, Tati, eu estou amando aprender mais sobre inteligência artificial com você, Wallace. E Que no bom. campo da pesquisa, por exemplo, biologia molecular avançada, o quanto a inteligência artificial está presente? Mais de 70% ou não chega a este nível? Nas pesquisas de novas vacinas, antibióticos de amplo espectro, mutações e etc. Nossa, maravilhosa. O pessoal está mandando muito bem nas perguntas. Olha, muita inteligência artificial nesses campos, tá? Porque assim, a gente, como eu falei, inteligência artificial ela consegue ver coisas que a gente não consegue em um número muito grande de dados, né? Então, se a gente tem, por exemplo, ali uma vacina, ou que seja um receptor, né, de um medicamento que seja. Às vezes a gente tem que fazer o quê? A modelagem ali na química farmacêutica para tentar ver se encaixa o medicamento lá para aquele receptor e tal. A inteligência artificial ela consegue fazer isso extremamente bem e pensar em novas moléculas, pensar em novas coisas extremamente bem. Tem vários artigos já sobre isso, inclusive aqui na Federal do Paraná mesmo. Eu conheço, teve um doutorando, ele defendeu há pouco tempo que ele fez ali um mapeamento de várias
novos possíveis medicamentos para, eu não me lembro se era HIV, se era COVID, era específico, mas assim, ele fez um artigo muito bem publicado sobre isso, que a inteligência vai gerando possibilidades, e agora a próxima etapa é pegar essas possibilidades e ver se realmente funciona. Então, no campo da biologia molecular avançada, então, nem se fala, tem muita coisa mesmo que é utilizada. Recentemente, ontem, eu estava vendo um vídeo, inclusive, sobre isso, de que eles conseguiram mapear o motor, o flagelo, né, de uma, eu acho que era de uma Escherichia coli, o flagelo dela, o motorzinho que gira o flagelo, como que a bactéria faz para andar. Então, eles pegaram várias fotos e tudo, jogaram lá, e o programa conseguiu montar. Assim, a gente sabia que existia, mas não no nível de detalhe que conseguiu chegar. Então, tem muita coisa legal para fazer, né? Desde novas vacinas, antibióticos, agora está sendo bastante estudado, porque a gente está na beira de um precipício, né? Com os antibióticos parando de funcionar e pouca pesquisa para desenvolver novas alternativas. Então, tá vindo com tudo essa pesquisa aí. Farmacovigilância, muita pesquisa também. Então, eu acho que a inteligência artificial é, sem dúvida, uma metodologia que veio para ficar hoje, com certeza. E assim, se você provavelmente trabalha nessa área, em vista, que vai ser muito legal. Você vai descobrir coisas muito bacanas. Wallace, eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando assim, nós temos ainda 10 minutinhos, né? Tá fechando o nosso tempo, mas Aham. assim, para os colegas ali, tu falaste, né, do software da Ana, né, que é nossa, aqui do Sul, né? Mas assim, Uhum. para o colega que está em qualquer local assim, que tenha relação com o paciente, tá? Seja hospital, drogaria, enfim, qualquer um, né? Uhum. O SUS, né? Por onde tu acha que ele poderia buscar qual é o local mais inteligente para ele começar a buscar essas informações, começar a se inteirar do assunto? A gente tem essa publicação da legislação agora, mas, olha, eu quero fazer algo diferente no local onde eu trabalho, onde ele começa? Qual seria o caminho que tu indicaria? Olha, perfeita pergunta. Eu acho que realmente começar ali pela resolução é uma boa pedida, tá? Igual você falou, deixa eu tentar. Eu não sei onde eu salvei ela, mas eu salvei ela aqui, eu poderia abrir. Mas assim, comecem lendo a resolução, porque eu acho que ali a resolução ela mostra vários caminhos que podem ser seguidos pelo farmacêutico, né? E aí eu acho que no começo é entender o que você quer fazer, né, com essa informação, tá? Você quer ser um usuário dessas inteligências artificiais? Então você vai se posicionar como um usuário. Eu vou utilizar o No Harm, eu vou utilizar essas tecnologias que estão chegando, a Laura, o ChatGPT, eu vou tentar aprender sobre isso, eu vou começar a integrar isso na prática clínica, sempre checando se aquelas informações fazem sentido ou não, porque a decisão final é minha, né? É do farmacêutico. Não dá para falar, a inteligência artificial recomendou uma dose errada, eu segui. Mas quem teve a decisão errada, quem tomou a última decisão foi você. Então, assim, não está. A inteligência artificial ali está para recomendar uma coisa para você e você decide, você é o juiz se vai seguir aquilo ou não. Então, a responsabilidade ética é sua, né? Então, você se posiciona e vê isso. Eu gostei muito dessa palestra, eu quero ser empreendedor, eu tive a ideia aqui de um medicamento digital. Então, aí a abordagem é outra, né? O que você vai poder fazer? Você precisa criar a metodologia desse aplicativo, desse software, ver se faz sentido, se é baseado em ciência, porque você vai ter que comprovar isso, né, para a Anvisa, vai ter que comprovar isso para o FDA, se você quiser mandar lá para fora né, do país, na Europa, vai ter que mandar isso para ser validado lá. Então, como que você vai fazer isso? A metodologia certinho, senta com profissionais que entendem, seja mestres, doutores nessas metodologias de validação, já começa fazendo certinho desde o início, né? Procura locais de fomento que são mais especializados. Isso, por exemplo, a SleepUp, ela procurou o Eretz Bio. O Eretz Bio é a incubadora do Hospital Albert Einstein.
né? Então, eles chegaram lá e falaram, ó, tem essa ideia, e o Albert Einstein colocou lá milhões para eles fazerem a ideia deles acontecerem. Então, essa já é para quem tem uma veia mais assim, empreendedora. Eu gosto da área de, sei lá, eu quero ensinar, então você tem que aprender mais a fundo os algoritmos, né? Ali todo o cálculo, os códigos por trás. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente saber como você quer usar essa inteligência artificial. Como você quer usar a saúde digital, né? Como? Eu quero usar a saúde digital na forma de telefarmácia, né? Então, eu tenho que me preparar para isso, né? A telefarmácia está dentro da saúde digital. Então, como que eu vou seguir? Eu vou ter que pegar lá a resolução de telefarmácia, ler, ver o que eu preciso fazer, tenho que ir no conselho, tenho que me registrar, né? Tenho que ter um prontuário, tenho que seguir tudo bonitinho. Então, para cada vontade tem uma solução. Então, primeiro você tem que saber o que você quer e aí depois você vai. E se você quiser pedir opinião, tá lá no meu Instagram, manda mensagem, eu falo, não, vai por aqui, porque às vezes é mais fácil do que um conselho genérico, né? Você, né, dá uma orientada mais personalizada ali para a pessoa, não que eu vá te acompanhar ali para o resto da vida, mas eu falo, vai lá, vai no ErexDeal, vai não sei o quê, conversa com fulano de tal, aí já ajuda muito, né? Então, é bem importante isso. Gente, Wallace, eu agradeço muito, né? A gestão, a diretoria toda agradece muito a tua presença. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Para mim foi impressionante, assim. Tem coisas que eu realmente não fazia ideia, né? E tenho certeza que para todos os participantes também. Agradeço muito, pessoal. Deixo, então, finalizando, então, a nossa primeira palestra da Semana do Farmacêutico. Wallace, te desejo, assim, muito sucesso, né, porque eu sei que tu é um empreendedor nato, assim, né, então, obrigada pela palestra, tudo de bom para ti. Eu que agradeço, viu? Fico muito contente aqui com o convite e estar participando aqui da 13ª Semana do Farmacêutico. É um orgulho, gosto muito do Rio Grande do Sul, fui várias vezes para ir. Dessa vez ficou complicado por causa do aeroporto, né? Que não está muito. Então não consegui ir rapidinho, mas eu queria estar pessoalmente. Mas eu acho que eu consegui transmitir aqui boas informações, e quem quiser saber mais pode me procurar. Eu vou estar de coração aberto lá para receber vocês, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês. Também agradeço muito a tua presença, tá? Como diretora do CRF, diretora secretária. Eu acredito que essa palestra trouxe um incentivo a mais aos nossos farmacêuticos, né? Vamos sair da zona de conforto, né? Vamos atrás do novo. Obrigada. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada.